Agora, permita que o seu coração desacelere. Este é um momento de descanso, não de pressão. A prosperidade que vem de Deus começa quando a alma encontra paz. O Salmo 23 nos conduz exatamente a esse lugar, onde o medo do futuro perde força e a confiança no cuidado divino se estabelece. Onde Ele pastoreia, não há desamparo. Há direção, sustento e segurança. A palavra declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Essa não é apenas uma afirmação bonita, é uma promessa viva. Nada me faltará não significa ausência de desafios, mas presença constante de provisão. Significa que, mesmo quando os números não fecham, Deus continua guiando cada passo, abrindo caminhos e sustentando com fidelidade. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, 2. Observe como o cuidado de Deus não é apressado. Ele não conduz pela ansiedade, mas pela paz. Prosperar com Deus não é correr desesperado atrás de soluções. É ser guiado a lugares de descanso onde as decisões se tornam mais claras e o coração encontra equilíbrio. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23, 3. Aqui Deus começa a tocar a raiz da insegurança financeira, a alma cansada. Quando a alma é restaurada, a mente se organiza e os caminhos se alinham. A provisão divina flui melhor em um coração que confia do que em um coração dominado pelo medo. Mesmo quando surgem cenários difíceis, a palavra afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Isso inclui os vales financeiros, os períodos de instabilidade e as fases de incerteza. A presença do pastor não abandona no vale, ela sustenta até a saída. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Salmo 23, 5. Deus não espera o cenário perfeito para prover. Ele prepara a mesa mesmo quando há oposição, críticas ou limitações aparentes. A provisão não depende do ambiente, depende do cuidado do pastor. E a promessa se completa: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23, 6. A prosperidade bíblica não é episódica. Ela acompanha, ela segue, ela permanece. É provisão com paz, cuidado contínuo e confiança renovada dia após dia. Agora, faça uma afirmação de fé e escreva nos comentários: o Senhor é meu pastor, e Ele cuida da minha vida financeira com paz. Permaneça aqui. Este salmo está apenas abrindo o caminho. Onde há descanso em Deus, a provisão encontra espaço para se manifestar de forma segura e constante. Agora, deixe a esperança tomar o lugar da ansiedade. Quando a confiança se estabelece, o céu responde. A provisão de Deus não chega atrasada, não vem quebrada e não depende do desespero humano. Ela flui quando o coração descansa e confia. Hoje, este é um tempo de abertura de fluxo, de substituição da escassez por abundância diária e de alegria que nasce da certeza de que Deus cuida. A provisão sobrenatural não acontece apenas em grandes milagres visíveis. Ela se manifesta todos os dias nos detalhes, nas soluções simples, nas oportunidades certas e no favor que acompanha seus passos. Quando você escolhe confiar, algo muda no ambiente espiritual. O peso diminui, a pressa perde força e o fluxo começa a correr. Eu declaro agora: toda a sensação de falta começa a se dissolver. Onde havia bloqueio financeiro, o caminho se desobstrui. Onde havia contas acumuladas, surgem estratégias, entradas e respostas. Onde a ansiedade dominava, nasce esperança. O céu não trabalha em escassez, o céu trabalha em provisão constante. Receba esta verdade com alegria. Você não vive mais esperando o pior. Você passa a esperar o cuidado. A abundância que vem de Deus não gera confusão. Ela organiza. Não gera medo, ela traz segurança. Não gera culpa, ela vem acompanhada de paz. O favor financeiro começa a te alcançar de forma natural, contínua e sustentável.
Agora declare comigo. Eu declaro que o fluxo do céu está aberto sobre você. A provisão começa a se manifestar onde antes não havia saída. Portas invisíveis se abrem, ideias surgem, oportunidades aparecem. O favor se movimenta. Você não corre atrás. A provisão encontra você. A alegria substitui a tensão e a esperança passa a governar seu coração. Sinta este ambiente mudar. Sinta o peso diminuir. Sinta a confiança crescer. A abundância sobrenatural não vem para te sobrecarregar, mas para te sustentar. Ela chega no tempo certo, na medida certa, com equilíbrio e continuidade. Deus não apenas supre uma necessidade, Ele mantém o cuidado. Afirme nos comentários com fé e alegria: o céu sustenta minha vida com provisão e favor. Permaneça conectado. Quando a confiança ativa o fluxo do céu, a provisão deixa de ser um medo constante e passa a ser uma presença diária. Existe um ponto na caminhada da fé em que a provisão deixa de ser apenas esperança e se torna intervenção divina. É nesse lugar que Deus age, onde os recursos parecem insuficientes e transforma o pouco em testemunho vivo. Onde a lógica se esgota, o sobrenatural assume o controle. Onde a fé ativa, a insuficiência perde o direito de permanecer. Deus não depende de abundância para multiplicar. Ele responde à entrega. E quando a fé se levanta, até aquilo que parecia pequeno se torna instrumento de milagre financeiro. O que você vive hoje não limita o que Deus pode fazer a partir daqui. A palavra nos revela que Deus nunca trabalhou com excesso, mas com confiança. O pouco nas mãos do Senhor sempre foi suficiente para gerar multiplicação. Assim como Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje. O mesmo Deus que multiplicou recursos quando parecia impossível está presente neste momento, olhando para a sua realidade financeira com poder e misericórdia. Talvez você esteja enfrentando dívidas que não diminuem, recursos que acabam rápido demais ou uma sensação constante de estagnação financeira. Receba esta verdade com coragem. Isso não é o fim da sua história. A fé que você carrega hoje cria espaço para uma provisão inesperada amanhã. Deus entra exatamente onde a lógica humana para e começa a agir. Eu intercedo agora pela sua vida financeira. Intercedo para que dívidas comecem a ser resolvidas de formas que você não esperava. Intercedo para que recursos surjam onde antes não havia previsão. Intercedo para que ciclos travados sejam quebrados e um novo tempo de movimento se inicie. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Deuteronômio 28:12. Essa promessa fala de tempo certo, provisão ordenada e recursos liberados com direção. Não é confusão, é multiplicação guiada. Não é pressa, é resposta alinhada. Agora declare comigo. Eu declaro que o pouco começa a se multiplicar. O que parecia insuficiente se torna suficiente. O que estava parado começa a girar. Entradas novas surgem. Saídas são organizadas. O favor de Deus se manifesta de forma clara, visível e constante. Onde havia aperto, começa a haver alívio. Onde havia atraso, começa a haver avanço. Isso não é apenas dinheiro, é milagre financeiro. É provisão que surpreende. É resposta que chega sem aviso. É porta que se abre quando ninguém esperava. Deus está trabalhando enquanto você crê, enquanto você ora e enquanto você permanece. A multiplicação que começa no espiritual não demora a se manifestar no natural. Escreva nos comentários como um ato de fé. Deus multiplica o que tenho e rompe toda a estagnação financeira. Permaneça firme. O céu já entrou em movimento a seu favor, e aquilo que parecia insuficiente será transformado em testemunho. Este é um momento de acolhimento. Antes que a prosperidade toque o bolso, ela precisa encontrar espaço no coração. Muitas pessoas desejam avançar financeiramente, mas carregam dentro de si medos silenciosos, crenças antigas e feridas que nunca foram tratadas. Hoje, Deus começa uma obra suave e profunda em você. Talvez em algum momento da sua história, você tenha aprendido que prosperar é perigoso,
que dinheiro sempre traz problemas ou que você não merece viver com tranquilidade financeira. Talvez perdas, dívidas ou frustrações tenham deixado marcas que ainda influenciam suas decisões. Nada disso define quem você é. São experiências, e experiências podem ser curadas. Respire com calma. Não existe acusação aqui, existe restauração. A escassez não se sustenta apenas pela falta de recursos, mas pelo medo constante de perder, errar ou não dar conta. Quando o coração vive em alerta, a mente se fecha. Quando a mente se fecha, o fluxo trava. Deus não deseja que você prospere carregando ansiedade, culpa ou vergonha. Ele deseja que você prospere com leveza, equilíbrio e paz. Permita-se soltar o peso, soltar o medo de crescer, soltar a culpa de desejar uma vida melhor, soltar a tensão que surge toda vez que você pensa em dinheiro. A prosperidade saudável não muda seu valor. Ela apenas amplia sua capacidade de viver com dignidade, cuidar de quem você ama e tomar decisões sem desespero. Você não precisa lutar contra a prosperidade. Você pode recebê-la como quem recebe cuidado. Sinta, pouco a pouco, sua mente sendo renovada. Onde antes havia pensamentos de escassez, nasce consciência. Onde havia ansiedade, nasce serenidade. Onde havia bloqueio emocional, começa a surgir liberdade interior. A cura financeira interior acontece quando você entende que prosperar não é um risco, é um processo seguro quando guiado por Deus. Afirmação interior. Repita com calma. Eu libero medos antigos ligados ao dinheiro. Eu permito que minha mente seja curada. Eu me abro para prosperar com paz e equilíbrio. Este não é um passo apressado, é um realinhamento interno. A prosperidade que permanece começa quando o coração está pronto para sustentar aquilo que chega. Se isso falou com você, escreva nos comentários. Estou permitindo que Deus cure minha relação com o dinheiro. Permaneça aqui. O que está sendo restaurado dentro de você prepara o caminho para uma provisão externa mais leve, estável e duradoura. Quando o bom pastor guia, os passos deixam de andar em círculos e começam a avançar em direção a oportunidades corretas. Este não é um tempo de esforço confuso, mas de direção clara. Portas que permaneceram fechadas por muito tempo começam a se mover, não pela força humana, mas porque Deus conduz você ao lugar certo, na hora certa. Se você enfrentou falta de trabalho, respostas que não chegaram ou uma estagnação profissional que parecia injusta, receba esta palavra com expectativa. Isso começa a mudar. O pastor não apenas supre, ele abre caminhos. Ele leva você até oportunidades alinhadas, onde há crescimento, dignidade e avanço financeiro sustentável. Eu declaro com autoridade: portas econômicas começam a se abrir diante de você. Portas de trabalho, de projetos, de contratos, de ideias e de conexões. O que estava travado começa a fluir. O que parecia distante se aproxima. O que exigia autorização começa a avançar. Há movimento acontecendo enquanto você crê. Deixe a expectativa crescer sem ansiedade. O avanço que vem de Deus não confunde, organiza, não pressiona, orienta, não expõe, protege. Repita comigo. Eu declaro que cadeados invisíveis são quebrados. O desemprego perde força. A estagnação profissional se rompe. Chamadas chegam, convites surgem, propostas se apresentam, ideias se destravam. A mão de Deus conduz seus passos até portas que ninguém pode fechar. Onde havia espera longa, começa a haver resposta clara. Prepare-se para mudanças visíveis, não apenas internas, mas práticas. O favor começa a se manifestar por meio de oportunidades reais. Você não ficará parado enquanto Deus está guiando. Há avanço financeiro, crescimento profissional e estabilidade sendo liberados no seu caminho. Declare nos comentários como ato de fé: o bom pastor me guia a portas econômicas abertas. Permaneça atento. Quando Deus guia, cada passo tem propósito. As portas que se abrem agora conduzem você a um novo nível de provisão, direção e segurança. Chegou o momento de posicionamento espiritual. A fé que permanece apenas no pensamento conforta,
mas a fé declarada com convicção governa realidades. Quando você declara confiança no bom pastor, a provisão deixa de ser invisível e começa a se manifestar de forma clara. Este é um tempo de assumir postura, não de hesitar. A palavra afirma: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27, 1. E também está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Com base nessa autoridade, levante sua voz comigo e declare não aquilo que você vê, mas aquilo que Deus estabeleceu. Declare com fé e convicção: eu declaro que o medo não governa mais minhas decisões financeiras. Eu declaro que minha confiança está no bom pastor. Eu declaro que a provisão se manifesta no tempo certo. Eu declaro que a escassez perde força diante da fé ativa. Está decretado: minha vida financeira se alinha ao cuidado de Deus. Onde havia insegurança, nasce firmeza. Onde havia dúvida, nasce direção. Onde havia retração, nasce avanço. Eu não me posiciono mais como quem teme faltar, mas como quem confia no cuidado constante do Senhor. A palavra também declara: o Senhor firmará os teus passos. Salmo 37, 23. Com base nisso, eu decreto que suas escolhas financeiras passam a ser mais sábias, suas decisões mais claras e seus caminhos mais estáveis. Você não anda perdido, você é guiado. E quem é guiado pelo pastor não caminha para a falta, caminha para o suprimento. Declare com fé: hoje se rompe a voz da insegurança. Hoje se quebra o ciclo do medo financeiro. Hoje se estabelece um novo decreto sobre sua vida. Você confia, declara e avança. A fé que você libera agora cria ambiente para provisão visível, favor ativo e estabilidade contínua. O céu responde à fé que se posiciona. Eu decreto que sua confiança produzirá frutos. Eu decreto que a provisão acompanhará seus passos. Eu decreto que a paz governará suas decisões financeiras. Está selado, está firmado, está estabelecido. Afirme nos comentários como ato público de fé: eu confio no bom pastor e a provisão se manifesta. Permaneça firme. Quando a fé é declarada com autoridade, o invisível começa a se tornar visível. Prosperidade não flui no acaso. Ela flui quando se caminha no caminho certo. Depois de fortalecer a fé, curar o interior, abrir portas e declarar confiança, Deus conduz você a um ponto essencial: direção. Muitas dificuldades financeiras não surgem por falta de esforço, mas por decisões tomadas em meio à confusão, à pressa ou ao medo. Hoje, o bom pastor traz clareza e alinhamento. A palavra nos orienta com segurança. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 6. Isso inclui escolhas financeiras, profissionais e familiares. Quando Deus é consultado, os caminhos se ajustam. Quando Ele guia, as decisões deixam de gerar desgaste e passam a produzir estabilidade. Talvez você tenha feito escolhas tentando sobreviver, não prosperar. Talvez caminhos foram assumidos por necessidade, não por convicção. Não há condenação aqui. Há realinhamento. Deus não desperdiça passos. Ele corrige rotas. Mesmo decisões erradas podem se tornar aprendizado quando entregues ao cuidado do pastor. Este é um momento de entregar o controle. Entregar o controle não é perder autonomia, é ganhar segurança. Não é desistir, é confiar. Não é fraqueza, é maturidade espiritual. Eu declaro que a confusão financeira começa a ceder lugar à clareza. Pensamentos se organizam, prioridades se ajustam. Escolhas passam a ser feitas com mais paz e menos pressão. Você começa a discernir o que deve continuar, o que precisa ser ajustado e o que deve ser encerrado para que o novo flua. A palavra também declara: o Senhor firma os passos do homem que se agrada dele. Salmo 37, 23. Isso significa que suas decisões não serão instáveis. Há firmeza nos passos de quem anda com Deus. Você não precisa correr atrás de tudo. Deus direciona para o que é essencial. Este realinhamento traz descanso.
Quando a direção vem do alto, a ansiedade diminui. O futuro deixa de ser ameaça e passa a ser caminho guiado. Prosperidade com direção é mais segura, mais leve e mais duradoura. Você não está atrasado, está sendo reposicionado. Faça desta frase um ato de entrega consciente. Bom pastor, guia minhas decisões e endireita meus caminhos financeiros. Permaneça confiante. O mesmo Deus que proveu, abriu portas e fortaleceu sua fé, agora guia suas escolhas. E quando o caminho é guiado pelo pastor, a prosperidade flui com paz, propósito e segurança. Ao chegar a este encerramento, receba esta verdade com segurança. O bom pastor não abandona no vale. Ele supre mesmo quando há escassez, sustenta mesmo quando os recursos parecem insuficientes e intervém quando a necessidade é urgente. Nada do que foi liberado até aqui se perde. Esta oração termina, mas o cuidado de Deus permanece ativo. A palavra declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. E ainda afirma: ainda que eu ande pelo vale, tu estás comigo. Salmo 23:4. Isso significa que mesmo em momentos de emergência financeira, falta imediata ou insegurança, você não caminha sozinho. O pastor caminha com você, e onde ele está, há sustento. Se hoje existe uma necessidade urgente, receba esta bênção com fé. Se há contas pressionando, receba esta cobertura. Se o medo da falta tentou dominar sua mente, receba paz e provisão. Intercessão profética final. Eu intercedo para que a provisão chegue no tempo certo. Intercedo para que a ajuda venha de onde você não esperava. Intercedo para que o sustento se manifeste mesmo no vale. Intercedo para que a mão de Deus supra cada necessidade com cuidado e fidelidade. Declare comigo: eu declaro que a provisão imediata começa a se manifestar. O milagre financeiro acontece. A ajuda divina se aproxima. O que parecia faltar é suprido. O que causava aflição perde força. Deus prepara a mesa mesmo em cenários adversos. Onde havia escassez, entra sustento. Onde havia insegurança, entra descanso. A palavra ainda nos lembra: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Filipenses 4:19. Essa promessa sela tudo o que foi orado aqui. Não apenas o hoje, mas os próximos dias. Não apenas o emergencial, mas a continuidade do cuidado. Bênção apostólica final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o bom pastor sustente sua casa, seu trabalho e suas finanças. Que a provisão não falte. Que a paz governe e que a confiança permaneça. Que você caminhe seguro, mesmo no vale, sabendo que Deus cuida de cada detalhe. Testemunho de fé. Escreva nos comentários: o Senhor é meu pastor e Ele supre todas as minhas necessidades. Se esta oração edificou seu coração, inscreva-se para receber provisão espiritual todos os dias. Deixe seu like como seu amém de gratidão. Compartilhe esta oração. A provisão que você libera retorna multiplicada. Receba esta bênção final. O pastor segue à frente. A provisão segue junto. E você segue em paz.